Olá, estas são as aulas de número 13 e 14 da disciplina Física Aplicada 1 do curso APAC CDM, turma 01 de 2021. Nesta aula, iremos estudar as ondas sonoras, dando sequência ao estudo da ondulatória que foi iniciado na aula anterior. Ondas sonoras são vibrações que penetram, ou melhor dizendo, ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, produzem sensações auditivas. Tá? Nós temos que classificar essas ondas, né, porque existem várias ondas mecânicas se propagando no próprio ar, mas para ser classificada como onda sonora, tem que produzir sensações auditivas no nosso ouvido. Somos capazes de perceber sons com frequência entre 20 Hz e até 20.000 Hz. Sons com frequência abaixo de 20 Hz são chamados de infrassom e acima de 20.000 Hz chamados de ultrassom. Quais as características das ondas sonoras? Eu até comentei algumas delas na aula passada. As ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, precisam de um meio material para se propagar. São ondas longitudinais, também foi mostrado por que a onda sonora é uma onda longitudinal, inclusive numa animação, né, que nós vimos na aula anterior. Aqui, por exemplo, isso aqui representa, é um exemplo de onda sonora. Ela é uma onda longitudinal. A direção de vibração das partículas do meio é longitudinal, ou melhor dizendo, a direção de vibração coincide com a direção de propagação da onda. Por isso, a onda sonora é uma onda longitudinal. Tá? E também a onda sonora é uma onda tridimensional, são tridimensionais, ou seja, o som ele se propaga em todas as direções. Não tem como você limitar a propagação do som apenas numa direção ou apenas numa superfície. Ok? Ele se propaga em todas as direções. Aqui tem um exemplo de uma onda tridimensional, não cheguei a mostrar na aula passada. Aqui é uma onda unidimensional numa corda, na superfície de um líquido, por exemplo, bidimensional, e, por exemplo, o som aqui se propagando, né, aqui no centro dessa esfera. Eu posso ter uma fonte sonora que está se propagando aí no espaço. Ok? Então, essas são as características das ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Agora vejamos como calcular a velocidade do som e quais as características, né, da velocidade do som. O som se propaga nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Então, qualquer que seja o meio, o som vai se propagar. O valor desde que seja um meio material. O som é uma onda mecânica, portanto, só se propaga em meio material, não se propaga no vácuo. Ok? Então, aqueles filmes lá de Guerra nas Estrelas, em que se houve a explosão no espaço eu tenho vácuo, não tem como o som se propagar no vácuo. Tudo bem? Então, o som se propaga em meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio material em que se propaga. Ok? Assim como qualquer outra onda, a velocidade vai depender do meio. O estado físico dos materiais influencia na velocidade do som, sendo que se propaga mais rapidamente nos sólidos, depois nos líquidos e mais lentamente nos gases. Então, o som se propaga de forma mais rápida nos sólidos,
né? Depois nos líquidos e por último nos gases. Então a velocidade do som no ar, por exemplo, nós vamos já comentar, é de aproximadamente 343 metros por segundo no ar, né, em condições normais de temperatura e pressão. Já no líquido, na água do mar, por exemplo, é de cerca de 1.400 metros por segundo, mais ou menos. Então, muito mais elevada, ok? Isso se deve a um fator chamado de módulo de elasticidade volumétrica do meio, ok? Esse módulo de elasticidade volumétrica, ele depende de, da variação de pressão por variação relativa do volume, tá? Então, é a taxa com que a pressão varia de acordo com a variação relativa do volume. Você vai ter o módulo de elasticidade volumétrica. Tá ok? Então, a velocidade do som ela é definida como a raiz quadrada desse B, que é o módulo de elasticidade volumétrica, pela densidade do meio. Algo que parece estranho, né? Você pode dizer assim, professor, mas como é que pode a velocidade do som ser inversamente proporcional à densidade, se o senhor está falando que no sólido, que a densidade é maior, se a densidade no sólido é maior, e a velocidade do som é inversamente proporcional à densidade, significa que a velocidade do som no sólido seria menor. Mas o que acontece é que mesmo a densidade sendo maior, tá? Mesmo a densidade sendo maior, no sólido, o módulo de elasticidade volumétrica é muito maior. Muito, muito, muito maior. Tá? No líquido, por exemplo, a água ela comprime muito pouco para uma grande variação de pressão. Então, o módulo de elasticidade volumétrico da água, por exemplo, em relação ao ar, é muito, muito, muito maior. De tal forma que compensa essa questão da densidade do líquido ser maior que no gás, por exemplo, comparando o ar e a água, a velocidade do som no ar e na água. Tá? Em outras palavras, isso quer dizer que quanto mais próximas as moléculas que constituem o meio, mais rápido vai se dar a velocidade do som. De forma resumida, é isso que acontece. Então você percebe, de acordo com o estado de agregação da matéria, que nos gases, né, as moléculas estão mais afastadas. Mais afastadas, no líquido as moléculas já estão mais próximas, e no sólido essas moléculas estão mais próximas ainda. Então, quanto mais próximas, melhor, ou seja, mais efetivo vai ser o transporte de energia, ou seja, mais efetivo vai ser a propagação do som. Ou seja, o som vai se propagar com uma velocidade maior quanto mais próximas as moléculas do meio estiverem. Ok? Por isso que a velocidade do som é maior nos sólidos do que nos líquidos e maior nos líquidos do que nos gases. Nos gases em particular, a velocidade depende do tipo de gás, da temperatura absoluta do gás, de sua massa molar. Tá? Então, no próprio meio gasoso, dependendo do gás, se ele é mais denso, menos denso, depende também da temperatura desse gás, né? Você vai ter uma variação da velocidade do som. Aqui, essa tabela traz alguns valores de velocidade do som em alguns meios. Por exemplo, no vidro, a velocidade do som é de 5.130 metros por segundo. No alumínio, a uma temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 1.100 metros, ou de 5.100 metros por segundo. Líquidos, a água do mar, por exemplo, a 25 graus Celsius, a velocidade é de 1.533 metros por segundo. A água normal, né, água pura, 1.493 metros por segundo. A água doce. Por quê?
Por que essa diferença, né? Porque no mar, a água do mar é salgada, então tem mais partículas, a concentração, a densidade é maior e, consequentemente, a concentração de partículas nessa substância, a água do mar, ela é maior, o que facilita a propagação do som. No mercúrio é de 1.450 metros por segundo. Gases, no hidrogênio, 1.286 metros por segundo. No hélio, 972 metros por segundo. No ar, a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. A 0 graus Celsius é de 330 metros por segundo. Ok? Então, supondo que o som está se propagando no mesmo meio, ou seja, velocidade constante, eu posso considerar, né, que o movimento ou o deslocamento da onda sonora ele se dá como se fosse um movimento uniforme, porque eu estou considerando o mesmo meio, a velocidade do som vai ser a mesma nesse meio, ao longo de toda a propagação dela, do som, ao longo desse meio. Então, a velocidade do som é o ΔS pelo ΔT. Tá? Então, nós podemos aplicar essa fórmula, por exemplo, na emissão de ondas sonoras, na emissão e captação de ondas sonoras. O sonar de um navio ele faz isso. Ele emite ondas sonoras e recebe essas ondas sonoras, né? Há um cálculo do tempo e com a velocidade do som, sabendo a velocidade do som no meio, no mar, por exemplo, na água do mar, e o tempo em que o som vai e volta, de captação do som, você pode calcular a profundidade, né? O sonar vai te dar a profundidade daquela região. A que profundidade o navio está navegando. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Que cálculo que eu vou fazer? Eu vou usar a velocidade do som igual a ΔS por ΔT. Então, para calcular a velocidade do som, conhecendo a distância percorrida em um intervalo de tempo, usamos a fórmula do movimento uniforme. A velocidade do som pode ainda ser encontrada usando a equação fundamental que nós já falamos antes. A velocidade do som vai ser o comprimento de onda da onda sonora vezes a frequência dessa onda sonora. Falamos de velocidade do som, agora vamos falar em outro ponto muito importante no estudo das ondas sonoras, que é a intensidade e nível sonoro. Tá? Esse ponto é importante, mas assim por uma questão de saúde e segurança, principalmente dos senhores que trabalham numa praça de máquinas, por exemplo, em que a intensidade do som é muito alta. Tá? A intensidade do som é muito elevada e, portanto, isso é um perigo para o seu sistema auditivo. Tá? Isso é um perigo para o sistema auditivo. Então vamos lá, como é que se define a intensidade do som? A intensidade sonora está relacionada com a amplitude da onda sonora e representa o volume do som. Tá? Representa o volume do som. A intensidade representa o volume do som. Então, essa intensidade está diretamente ligada com a amplitude das oscilações provocadas pela onda sonora. Porque se ela provoca uma amplitude de oscilação muito grande, é porque ela é mais intensa. Só que o teu tímpano, no teu sistema auditivo, ele vai vibrar de acordo com a amplitude dessas oscilações provocadas pela onda sonora. Só que o teu tímpano tem um limite para vibrar, uma amplitude, né, limite. Mais do que aquilo pode provocar danos ao teu tímpano e, consequentemente, provocar danos irreparáveis no seu sistema auditivo.
tá? Não somente você ser exposto a um som muito intenso, mas se você for exposto a um som relativamente com volume alto, mas que seja uma exposição por um longo período de tempo, ainda assim essa exposição a essa onda sonora vai provocar danos ao teu sistema auditivo, tá? Mas a princípio nós estamos associando a intensidade do som com a amplitude que esse som provoca no meio, tá? A amplitude das oscilações que a onda sonora provoca. Assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será o som. A intensidade I de uma onda sonora em uma superfície é a taxa média por unidade, diária com a qual a energia contida em uma onda atravessa uma superfície ou é absorvida pela superfície. Matematicamente, taxa média de variação da energia no tempo é potência, tá? Taxa média de variação da energia no tempo é potência. Então, é a potência por unidade diária. Ok? Intensidade da onda sonora é a potência do som por unidade diária. Se eu considerar uma fonte pontual, a onda sonora, tá aqui uma fonte pontual S. A onda sonora ela se espalha tridimensionalmente, né? Formando frentes esféricas. Aqui está no plano, que não dá para desenhar aqui, né? Mas seria o que eu mostrei aqui para vocês. Ó. As frentes de ondas são superfícies esféricas, tal como aqui essa onda aqui tridimensional. Então são superfícies esféricas. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então eu posso dizer que a intensidade para uma fonte pontual, a intensidade é potência sobre área. A intensidade sonora vai ser a potência sobre 4πr quadrado, considerando uma fonte pontual, em que as frentes de onda são superfícies esféricas. Tá? Então é assim que eu vou calcular a intensidade do som, mas eu posso dar a intensidade, a potência e pedir a distância. Tá? A que distância a intensidade é tal, dada que a potência constante vale tanto. Tem um exercício na lista de exercícios mais à frente que trata exatamente disso. Bem, mas tem um detalhe importante, tá? Tem um detalhe importante. Nós já vimos como calcular a intensidade, né, do som, só que nós usamos uma outra grandeza chamada de nível sonoro para tratar dessa intensidade sonora. Por quê, né? Por quê? Aqui está a justificativa do porquê usar uma outra grandeza para trabalhar essa medida da intensidade do som e não exatamente a definição de intensidade do som, que é potência sobre área. A amplitude do deslocamento no interior do ouvido humano varia de cerca de 10 a menos 5 metros. Olha lá. A amplitude das oscilações no ouvido humano, lá do tímpano, que fica vibrando. Ele vibra numa amplitude de 10 a menos 5 metros para o som mais alto tolerável. Então, a máxima amplitude que ele vai vibrar é 10 a menos 5 metros. Para a máxima, o som mais alto tolerável. Tá? Ou seja, no limiar da dor. Mais do que isso, vai provocar dor e vai provocar danos ao teu sistema auditivo. Até cerca de 10 a menos 11 metros. Então, é a mínima amplitude, 10 a menos 11 metros, para o som mais fraco detectável. Se eu fizer uma razão entre 10 a menos 5 e 10 a menos 11, eu vou encontrar uma razão numa faixa de 10 a sexta. Como a intensidade de um som varia com o quadrado da amplitude, eu falei para vocês que a intensidade do som está ligada à amplitude das oscilações.
mas essa intensidade varia com o quadrado da amplitude, a razão entre as intensidades nesses dois limites seria uma razão de 10 a sexta ao quadrado da 10 a 12. Tá? O que é que isso significa? Isso significa que os seres humanos podem ouvir sons com uma enorme faixa de intensidade. Os seres humanos podem ouvir sons com uma enorme faixa de intensidade. Então, para facilitar essa análise, né, para que você possa fazer uma boa comparação, é melhor você usar uma outra escala. Já pensou usar uma escala de 10 elevado a 0 até 10 elevado a 12 para intensidade sonora? É uma faixa com uma variação muito grande na ordem de grandeza. Ok? Então, para facilitar essa análise, foi definido por Graham Bell, o mesmo inventor do telefone, uma outra grandeza chamada nível sonoro. O nível sonoro fica mais fácil de você classificar, né, os sons de acordo com a sua intensidade. Por quê? O nível sonoro vai usar uma escala logarítmica. Então, essa faixa, que é da ordem de grandeza de 10 a 12, tá? Ela vai cair para uma faixa multiplicada aqui por 10 de 0 a 120. Uma escala de 0 a 120. Tá bom? Então, o nível sonoro foi definido como 10 decibéis, que é a unidade do nível sonoro, 10 decibéis vezes o logaritmo, o log na base 10, né? De I, que é a intensidade sonora do meio, dividido pela intensidade sonora de referência. Tá? Dividido pela intensidade sonora de referência. Então, nessa fórmula, dB é a abreviatura de decibel, a unidade do nível, que é a unidade do nível sonoro, nome escolhido em homenagem a Alexander Graham Bell. E zero na equação acima é a intensidade de referência, que é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, cujo valor foi escolhido porque está próximo do limite inferior da faixa de audição humana. Ou seja, é o menor som detectável, tá? A intensidade que você consegue detectar ainda o som. Ok? Você vai conseguir ainda detectar o som nessa faixa da ordem de 10 a menos 12. Então, é o limiar da audição, né? Então, essa é a nossa intensidade de referência. Para I igual a I0, temos, se o I igual a I0 vai ficar 10 decibéis vezes o log de I0 sobre I, que dá 1. Então, log de 1 é 0 vezes 10 dá 0. Então, para o limiar da audição, o nível sonoro é 0, de modo que a intensidade de referência corresponde a 0 decibel. Pessoas expostas a elevado nível sonoro podem apresentar diversos sintomas, tais como intolerância a sons intensos, tontura, dores, né? Otalgia, são dores no sistema auditivo, zumbido e perda auditiva. Então aqui você tem algumas faixas, tá? Algumas faixas alguns níveis sonoros, né? Que estão em cores diferentes exatamente para mostrar o risco, né? Até o verde você consegue tolerar sem problema nenhum os sons emitidos, tá? Aqui, por exemplo, música baixa, escritório, conversa alta, 60 decibéis, motor de caminhão, 70 decibéis, trânsito intenso, 80 decibéis, britadeira, 90 decibéis, tá? Aí depende da distância também que você está dessa britadeira. Buzina, dependendo da distância também que você está da buzina, tá? 100 decibéis. Show de rock, 110 decibéis. Turbina a jato, 120 decibéis. Então, o que está de vermelho, de amarelo para cima, tá?
de amarelo para cima, até esse verde mais escuro aqui, de 90 para cima, você já tem que ter cuidado. Acima de 100 decibéis, você tem que usar proteção, tá? Acima de 100 decibéis, você tem que usar proteção. Então aqui não tem. Então olha aqui, ó, 120 decibéis já é o limiar da dor. Então você não pode ficar exposto a um som de uma intensidade, de um nível sonoro desse, tá? Então acima de 80 decibéis, você já tem que usar proteção. Tanto é que os motoristas de ônibus, por exemplo, que ficam perto do motor do ônibus, eles usam proteção, porque ficam expostos a um nível sonoro que, se você ficar exposto a pouco tempo, não vai te causar dano nenhum, mas se ficar exposto por um longo período de tempo, isso pode causar danos. Tá? E numa praça de máquinas, com certeza o nível sonoro é bem mais intenso, né? Chega a ser bem mais intenso, próximo aqui de 110 decibéis por aí. Então você precisa usar a proteção, tá? A proteção, abafador, protetor auricular, para evitar perdas de audição. Mais algumas informações sobre as ondas sonoras. A altura. O que é a altura? A altura está ligada à frequência, tá? Frequências mais altas estão associadas a sons agudos. Frequências baixas a sons graves. Então, um som alto é um som agudo. Som alto quer dizer que é um som com uma frequência alta. Som baixo quer dizer que é um som com uma frequência baixa. Ok? Então, até é uma questão de costume, né? Você fala, talvez eu tenha até falado nessa aula aqui, o som mais alto, nós costumamos associar a altura com a intensidade. Mas intensidade está associada a volume, tá? E a altura está associada à frequência. Quando você fala um som mais alto, querendo se referir à intensidade, na verdade você está falando um som com uma frequência mais alta, um som agudo. Tá? A altura está associada a agudo e grave. Agudo, frequência mais alta, e grave, frequência mais baixa. A voz dos homens apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Por isso, a voz masculina é classificada como grave e a feminina aguda. As notas musicais são caracterizadas pela frequência. Timbre. O que é o timbre? O timbre ele serve para diferenciar o som emitido por diferentes instrumentos, porque você pode tocar um piano e um violino na mesma frequência, ou seja, a mesma nota musical, tá? A mesma intensidade, mesma frequência, mesma nota musical, mesma altura, né? Mas você vai perceber ainda assim uma diferença nesses sons, o som do violino e o som do piano. Por que essa diferença? Porque foram produzidas por fontes sonoras diferentes, mesmo tendo a mesma frequência e a mesma, no caso, a mesma altura, né, e a mesma intensidade. Por que isso acontece? Porque existe esse conceito, né, essa classificação do timbre, o timbre do som, que é a característica do som que nos permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade, mas que foram produzidas por fontes diferentes. O som produzido por um instrumento musical é a composição de várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico do instrumento. Reflexão das ondas sonoras é só para você entender, em alguns problemas, que esse som ele pode ser refletido, né? O que a gente chama de eco. Ele encontra um obstáculo, o som bate e volta. Tá? Tem todo um estudo em acústica, por exemplo, na própria engenharia, né? A própria engenharia civil se estuda a acústica para a engenharia civil, a arquitetura, para que esses profissionais saibam, né, como proceder
na construção de auditórios, por exemplo, tá? Em que você precisa de uma acústica melhor. Então, para isso se estuda a reflexão do som. Então você tem o eco, um reforço no som, você vai estudar a interferência entre os sons. Tudo isso é estudado dentro dessa parte das ondas sonoras em que você tem a reflexão. A reflexão ela vai provocar a interferência do som. Nós não vamos nos aprofundar muito nessa área, mas é só para você saber que o som também ele pode ser refletido. O som se propaga em todas as direções, dessa forma o som que ouvimos é o resultado do som que foi emitido da fonte sonora e também que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença de tempo de chegada do som emitido e refletido nos nossos ouvidos normalmente é muito pequena. Nesse caso, ouvimos apenas um reforço do som. Nosso ouvido é capaz de distinguir dois sons como distintos quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundo. Assim, quando estamos em uma certa distância de um obstáculo, pode ocorrer o que chamamos de eco. Efeito Doppler. O efeito Doppler ele é um fenômeno, né, da acústica que acredito que todos já perceberam na prática. Quando você está parado na rua e uma ambulância se aproxima com a sirene ligada ou um carro de polícia com a sirene ligada, você percebe que à medida que essa ambulância ou esse carro de polícia se aproxima de você, do local onde você está, a altura do som ela se torna maior, ou seja, o som se torna mais agudo, ok? Ou seja, a frequência é maior, a frequência que você percebe é maior. E quando ele se afasta, o som passa a ser grave, ok? Mas a fonte sonora está emitindo o mesmo som, com a mesma frequência. É a mesma frequência que a fonte sonora está emitindo. Só que devido ao movimento dessa fonte sonora, você tem a impressão, né, e a impressão que é correta, que a frequência na aproximação ela é maior e quando se afasta essa frequência se torna menor. Ou seja, o som se torna mais grave quando a fonte sonora se afasta e se torna mais aguda à medida que a fonte sonora se aproxima. Esse efeito é conhecido como efeito Doppler. Tá? Por que acontece isso? Porque veja, à medida que a fonte sonora se aproxima ou se afasta de um observador, as frentes de onda, se ele se aproxima, as frentes de onda ficam mais próximas, porque tem mais a velocidade da fonte. No caso aqui um carro de polícia, por exemplo. Então as frentes de onda estão mais próximas, ou seja, os comprimentos de onda são menores. Comprimento de onda menor para a mesma velocidade do som significa que a frequência é maior. Então, quando a fonte se aproxima, ou melhor dizendo, de uma maneira mais geral, que o observador pode se mover também. Quando a velocidade relativa entre fonte e observador é de aproximação, vai ocorrer um reforço ou melhor dizendo, um aumento na frequência observada, tá? A frequência observada. Já quando há um afastamento relativo entre fonte e observador, as frentes de onda elas ficam mais espaçadas, o comprimento de onda é maior, logo, comprimento de onda maior para a mesma velocidade do som, significa que a frequência é menor. Frequência menor quer dizer que no afastamento o som é mais grave e na aproximação, frequência maior. No afastamento, frequência menor, som mais grave. Na aproximação, frequência menor, som mais agudo. Tá? Foi o que nós comentamos. Aí, existe uma fórmula para fazer o cálculo dessa frequência percebida.
tá? Mas antes, vamos falar a regra geral para, que eu já até comentei, né? Para o efeito Doppler. O efeito é percebido a partir do movimento, conforme a fonte de som. Ou esse efeito também, ele não é observado somente para o som, mas também para a luz. Tá? Mas aí para a luz você precisa de deslocamentos muito grandes, que a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. No nosso caso aqui, na acústica, nós vamos estudar somente o efeito Doppler do som, não da luz. Mas que você tem que saber também que esse efeito Doppler também se aplica à luz, não somente ao som. Então, quando a fonte se aproxima, a frequência percebida aumenta. E ao se afastar, a frequência observada, a frequência do observador, se afasta do observador, a frequência diminui. Então, quando se aproxima, a frequência aumenta e quando se afasta, a frequência diminui. É importante perceber que a frequência de propagação da onda não varia, ou seja, a frequência da fonte é a mesma. A fórmula é referente à frequência da onda captada pelo observador. A fórmula clássica do efeito Doppler do som é que a frequência percebida é igual à frequência emitida vezes essa razão aqui, em que eu tenho a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Como é que eu vou decidir se é mais ou se é menos? Aí está aqui a regrinha aqui embaixo. Ó. Como é que eu vou decidir se é mais ou menos? Bem, se há uma aproximação, quando fonte e observador se aproximam, no numerador você vai colocar um sinal de mais, porque na aproximação há um aumento da frequência, então você coloca um sinal de mais. No denominador, para aumentar essa frequência, o denominador tem que diminuir, então você vai usar um sinal de menos. Então, se há uma aproximação, você vai usar mais no numerador e menos no denominador. Quando há um afastamento, a frequência percebida tem que diminuir. Logo, você vai usar menos no numerador e mais no denominador. Ok? Senhores, era isso que nós tínhamos para essa aula. Aqui tem alguns exercícios que nós vamos fazer em momento oportuno, mas as alternativas estão todas marcadas. É bom que os senhores tentem fazer, tá? Tá de acordo com o que foi explicado nessa aula, com o material que já está disponível na plataforma. Esse material está disponível. Você já pode fazer os exercícios. Caso você tenha dúvida, é só colocar no fórum. Professor, aquela questão lá de acústica, a segunda questão, eu fiz o cálculo e não deu a letra C. O senhor poderia explicar? Está aqui a minha solução. Joga lá no fórum e a gente começa a discutir a sua resposta. Tá? É até bom que se faça isso, que no fórum fica registrado, todo mundo vê, e a dúvida de um colega pode ser a dúvida de muitos outros. Ok? Então, terminamos assim a nossa aula 13 e 14 sobre acústica. Eu agradeço pela atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.